Olá você, vamos, vamos continuar a aula 3. Vamos continuar pela aula 3. A gente já fez a 1, a 2, a 2 parte 1 e a 2 parte 2. Ela teve que ser longo mesmo. E para mim não tem problema se o vídeo é longo, se é curto. É vídeo, então não tem problema nenhum. Vamos lá. Aqui, eu vou entrar hoje no tópico dança e algumas definições. Né? Só que como a dança e as definições da dança, ela é sempre colocada de uma maneira poética e artística. Nunca toca no assunto do que eu venho falando com você da aula 1. Né? Porque tem que ter. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Seja qual for a dança, sua lógica interna, seja qual for a dança, sua lógica interna pode ser caracterizada pela preocupação constante de expressar, evocar e evocar por meio de formas corporais destinadas a criar um impacto desejado e esperado sobre os outros. Isso aqui é o Pinot que falou em 1989. Pinot, então, aqui a definição que ele faz é uma definição que eu chamo de romântico. É uma forma de dizer que a dança é isso. Isso tem que ter, isso é legal. Né? Só que tem que ter isso e o que eu falei na aula 2. Né? Para quem não viu a aula 2, eu não vou repetir aqui. Vai lá e no playlist e vê o vídeo. Tem que os dois, né? Mente estratégica e mente artística. Tem que ter os dois. É isso que acontece com uma galera. Tem muita galera que conhece as definições das danças, histórias da arte, história da dança, história da dança do break, história da cultura não sei o que. Isso tudo tem que ter. Mas não só isso. Não é só isso que vai fazer você desenvolver sua carreira. Então, aqui ainda com o Pinot, a dança é uma organização internacional. Desculpa. A dança é uma organização intencional dos movimentos corporais no tempo e no espaço, exigindo o uso ideal da energia e possuindo seu próprio valor estético e para fins de expressão, evocação ou comunicação. Tem que saber isso aqui também. Beleza? Muitos dançarinos, até professores e coreógrafos não sabem nem isso aqui. Não sabem. Não é que a gente tem que saber tudo. Né? Isso aqui o dançarino sabe de uma forma intencional. Isso não é claro falando de uma forma intelectual. Né? Não é claro. Entenda, intuição, eu vou falar disso muito mais tarde, mas intuição não significa eu sinto uma coisa que eu sei no mais profundo de mim mesmo que é isso, mas eu não preciso explicar porque a dança não precisa de verbo. Eu não preciso explicar tudo que eu sinto e não preciso aprender tudo intelectualmente, não sei o que. Isso aí é babaquice. Eu passei por essa fase aí achando que o que eu sinto mais profundo, a minha super intuição, que me fala tudo, me mostra tudo. Isso é verdade quando você está num nível muito profundo de verdade consigo mesmo, né? Artisticamente falando. Agora, usar esse termo, usar isso daí como suporte para justificar
a sua indisciplina, justificar o que você não sabe, justificar o que você, a sua preguiça de trabalhar, de estudar, aí é palhaçada, né? Aí isso daí eu vejo em menos de 30 segundos. Tá de causado ou não. Entendeu? Não é isso aí. Né? Quando você vai lá fazer sua improvisação, vai treinar, vai fazer uma interpretação artística de uma proposição de um coreógrafo, de um diretor, né, e que você está no processo de criação e está liberando o canal ali para a intuição trabalhar, é uma coisa. Agora, justificar eu como artista, não preciso ler, não, só preciso treinar, não sei o quê, e escutar o silêncio, escutar hip hop, e isso aí, cara, isso daí é causada poética. Era isso que eu me falava, eu mesmo. Caramba, eu tô na causada poética. Senão, eu não poderia estar aqui hoje falando isso pra vocês. Tô falando porque eu passei pelo mesmo caminho. Então não é. Intuição é outra coisa. Né? A gente aprende mais falando a verdade. Por exemplo, caramba, eu não sei isso. Eu não sei explicar isso que eu sei fazer. Isso é muito mais inteligente do que tentar justificar. Eu não preciso explicar algo que eu sinta, algo que eu sinto, que eu sei fazer. Aí é causada, por isso que tem um bocado de gente aí que morre na praia. Né? Não é verdade. E é indiscutível, não é uma questão de opinião, não. Quando você avança nos assuntos sérios da dança e você quer dirigir, quer ensinar, dirigir projetos, criar projetos, ensinar, trabalhar com outros povos, aí o bicho pega. Não pode ficar de causada, não, porque não é todo mundo que gosta de mentira, não, mesmo poeta. Então falei já aqui, era algo que pensei que ia até falar mais tarde, mas já veio aqui, nessa aula 3. Bom, vamos continuar. A ação da dança é a arte de transmitir emoções e ações na alma do espectador, através da verdadeira expressão de nossos gestos e nossos corpos. Isso aqui é Noverre. Noverre, ele escreveu isso em 1759. Eu não vou falar quem é Noverre aqui, porque não é o caso. Eu só estou citando alguns artistas, poetas importantes que falaram coisas sobre a dança. Entendeu? Sempre no tópico da dança e suas definições. Né? Mostrando que o que está sendo falado aqui é a parte poética, artística, né? Que tem que ter também. Thierry Triballat, ele falou lá em 1987, propõe categorias de dança. O Thierry propõe categorias de dança, incluindo danças cênicas, que é outra coisa, que ele define como as formas de danças dando origem a uma performance. Isso emite uma variedade de estilos de dança. Entendeu? Isso aqui, de uma certa forma, é o que a gente chama de técnico. Né? Então, isso aqui interessa como... É um tipo de informação que interessa para estar ali na biblioteca pessoal. Entendeu? Dança clássica. Aí que eu vou definir um pouquinho. Dança clássica, elevação, gestos retos, codificados, tematicamente linear e extraído de um livreto, né? Um repertório, vamos falar do repertório. Aí tem a dança jazz, ligada ao fenômeno americano no jazz, a música jazz, né? O ritmo é o primeiro e é binário e acentuado.
Esse aqui eu tô melhorando ainda a tradução do que eu escrevi esse ensaio aqui em francês, então estou melhorando ainda a tradução em português. Dança moderna. Então, o pessoal da dança que fala dança moderna, os primeiros investigadores são a Mary Wigman, Martha Graham, e eles se concentram mais na questão da importância da energia, a bacia, o quadril e solos. Né? A dança contemporânea, tudo é permitido, nada é proibido. Ó, isso aqui mais tarde vou falar um bocado de negócio aí, ó. Muita coisa sobre isso aí. Tudo é permitido, nada é proibido. Né? Existem apenas os limites biomecânicos do corpo. A liberdade é imensa. Aqui tem muita coisa. Isso aqui faz parte de outro ensaio. Então vamos lá sobre a relação ainda com as definições. Sem códigos ou regras. Aqui eu tenho até que corrigir. Sem códigos ou com códigos. Né? Sem códigos ou sem regras. Com códigos ou com regras. Leitura disruptiva. Isso aqui depois eu vou traduzir. Você tem que reconstruir o significado. Né? E aqui na dança contemporânea é um outro estado conceitual, filosófico. Significa que é uma outra proposição de ver o corpo, de ver a vida, de ver a realidade, e também tem uma questão de oposição, né, de conceitos da sociedade da época. Né? Tipo, a dança contemporânea vem com uma pegada meio rebelde com tudo que estava sendo proposto. Não só ela. Várias danças, né? Mas ela é importante porque é ela que deu uma oxigenada no mundo moderno, na cena moderna, das criações modernas. Né? Ela sozinha, depois um cruzamento de outras disciplinas, outras artes como hip hop, as danças urbanas. Entendeu? É aqui onde trouxe a nova fonte de energia para as novas criações do mundo moderno, no Ocidente. E aqui se discute muito política também. Aqui a gente pode discutir política. Né? Aqui na questão da dança contemporânea tem uma questão, tem um joguinho entre direita, esquerda, classe burguesa, classe dos pobres. Tem um bocado de coisa aqui que a gente pode brincar e destrinchar. Tem informação. Né? Bom, então nesse tópico aqui, aí eu faço aqui 3 papéis importantes, né? Coreógrafo, como fazer, compor, fazer escolhas, né? Ele fortalece uma ideia. Tá aqui, definição de coreógrafo, não é uma definição com uma verdade absoluta. No meu ensaio, quando eu falo da função do coreógrafo, ela é muito mais complicada, tem muito mais detalhe. Mas é o compositor. Esse é o coreógrafo, compositor, é um DJ. E ele pode compor uma criação de maneiras infinitas. Quanto mais um coreógrafo tiver informação na sua cachola, mais ele tem um campo de possibilidade para trabalhar as ferramentas. Tem coreógrafos que só usam uma linha. Por isso que às vezes eles têm muita dificuldade no processo de criação para resolver coisas rápidas ou detectar coisas rápidas. Então, quanto mais informação você tiver, informação significa autocultura. Quanto mais você tiver e você deixar isso
essa lâmpada aberta quando você está no estudo de criação, mais rápido você vai detectar coisas, vai resolver coisas em relação à composição coreográfica. Dançarino, uma definição rápida aqui, ele transmite a ideia coreográfica envolvendo sua identidade corporal. Esse aqui é o dançarino que trabalha com coreógrafo. Então, olha a coisa. Dançarino. Ser dançarino, né, um estado filosófico. Saber trabalhar com coreógrafo, trabalhar para alguém, servir alguém. Então, é o dançarino que vai aprender uma sequência coreográfica, ou é o dançarino que vai aprender, é o dançarino criador, o dançarino coreógrafo que vai propor sequência coreográfica, entendeu? Aqui nesse campo é simples, ele vai estar a disponibilidade das ideias do coreógrafo, depois ele vai interpretar isso. Então isso não é uma função que define a vida dele toda, a carreira dele toda. Antes de tudo, o dançarino é um artista. Então, eu sou um dançarino que vou me colocar na disponibilidade do trabalho coreógrafo do Cristiano durante 2 anos, durante 3 anos, durante 10 anos, mas isso não me define. Sou artista, dançarino fazendo isto, entendeu? Então é nesse sentido aqui. Mas no sentido geral ele transmite a ideia coreográfica envolvendo sua identidade corporal. Isso aqui resume um pouco bem. Um dançarino é muito mais que isso. O espectador, também falo do espectador. O espectador é aquele, né, o público, o papel inevitável. Se não tiver espectador, você pode ser dançarino, você pode ser artista para você mesmo. Aí é um trabalho metafísico, né? Um trabalho mais espiritual, mais poético, mais filosófico. Você faz isso para você, para os seus questionamentos, para os seus estudos pessoais. Entendeu? Você está fechado numa sala. Por exemplo, para tudo que eu faço artisticamente, para todos os meus projetos, eu passo sempre por esse período, né? A minha fonte de trabalho é essa, né? Sozinho primeiro e durante sempre muito tempo antes de chamar as pessoas, né? Porque eu vou buscar um pouco mais longe, e não é todo mundo, eu não faço toda uma equipe entrar nesse processo, porque é um processo de trabalho de interior, e não dá quando você coloca 5 pessoas ou 10 pessoas de obrigar uma equipe a fazer essa imersão toda, né? Mesmo se eles autorizam, não, eu quero participar, não é tão simples assim, porque depois tem um aspecto psicológico que é profundo, né? Quando for trabalhar ali nas raízes das emoções, aí vai tocar nos traumatismos, enfim, é muito complicado. Estado emocional, tá mexendo com coisas muito sutis. Essa é a expressão que eu uso, é a Macarena que muitos coreógrafos fazem aí, que arrebenta com um bocado de gente. Eu aprendi isso comigo mesmo, experimentando essas coisas comigo mesmo, e descobri várias coisas. Por que alguns diretores e coreógrafos arrebentam com o pessoal? Tem uma maneira de fazer. E aí precisa de uma outra ferramenta importantíssima, que tem um olhar um pouquinho mais técnico sobre psicologia. Psicologia mesmo, porque senão, ainda mais trabalhando com gente mais nova, uma galera que tem 18, 20 anos, entendeu? Utilizando temas, conceitos extremamente complexos, tem que ter tem que ter uma proteção psicológica primeiro, antes de fazer uma imersão desse tipo.
Então eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, trabalho dessa maneira. Eu faço primeiro em mim para ver qual o nível de profundidade o tema vai tocar na alma do dançarino e saber saber como proteger, né? Que a gente não conhece todo mundo, tem um bocado de gente que é traumatizado. Então, com tal tema, utilizando tal energia, tal estado emocional ou tal conceito, vai desestabilizar o dançarino. Na desestabilização do dançarino, ele vai criar algo bonito. Esse algo bonito, o coreógrafo vai compor, vai transformar em peça, todo mundo vai gostar, a peça vai fluir, mas o dançarino está arrebentado. Entendeu? Arrebentado. Quando ele vai para casa, a coisa é diferente. Entendeu? Então, as companhias não podem propor acompanhamento terapêutico. Então tem algumas verdades sutis que nem os coreógrafos, nem os diretores são conscientes. E eu captei, eu vi e falei, opa, aqui tem que ter cuidado com a maneira e com quem fazer. Bom, aqui eu já até toquei num ponto que é muito mais avançado. Então o espectador é um papel inevitável, estar aberto, distinguir os diferentes blocos de construção, tá? Coreografia, tá? Isso aqui é a maneira como ele vai ver o espetáculo. Professor de dança e coreógrafo, esse aqui não vou falar agora. Depois é um tema, eu entro agora, deixa eu ver aqui. Eu vou entrar mais tarde, no próximo aula. Vamos ver que está configurado para aula. Aqui eu entro na criação. Eu falo de criação, improvisação, cenografia. São os 3 tópicos. Aqui já está resumido? Está um pouquinho resumido. Na criação eu vou fazer compartilhamento de tela. Aqui tem um negócio para ver. Foi. Aqui, ó. Criação, improvisação, cenografia. Introdução à criação. Esse resultado parte da improvisação auxiliada por indutores, objetos, temas, para ir em direção à composição, organização, escolha, processos, onde se trata de estruturar o vocabulário do gesto no espaço e no tempo. Bom, a linguagem aqui do português ela está um pouco dessa maneira, porque é normal que eu ainda não passei por uma linguagem mais simples. Estou passando ainda. Então, esse resultado, a criação, esse resultado parte da improvisação auxiliada. Por que eu falo disso aqui? Porque, por exemplo, na minha estrutura, eu crio sempre meu ponto de convergência é a improvisação. Para mim é um nível mais difícil. Então, quando eu treino um dançarino, já começa desde novo, desde não saber dançar até saber dançar. A iniciação dele começa com aprender a improvisar. Por quê? Porque eu considero que é um nível mais difícil e quando você começa a dominar seriamente essa técnica, você, para criação em dança, as possibilidades são infinitas. Em relação a saber improvisar na pesquisa de movimentos, saber improvisar da maneira da reflexão, né? Por exemplo, eu utilizo a técnica do slamar ou do rap, né? Improvisação do freestyle. Para reflexão rápida, saber improvisar rápido. Então,
processo de improvisação é para fazer, para abrir, né? Para saber o que tem lá dentro e começar a observar o que é bom, o que eu vou utilizar e o que eu não vou utilizar para uma possível criação, né? Então é nesse sentido aqui. Tem outros métodos de criação. Eu não vou falar de outros métodos de criação, porque eu considero que dominando isso aqui é o mais difícil. Dominando isso aqui, todos os outros são consequências. Entendeu? Bom, aí eu fiz aqui um quadro. Ó. Exemplo de uma abordagem criativa, esquema. Aí tem as fases. Né? Isso aqui, essa aula, ela na verdade, uma aula prática. Né? Isso aqui eu explico em estúdio, fazendo. E não demora muito tempo. Né? O que é solicitação, desafio, libertando, improvisando, imaginando, abertura, enriquecimento. Isso aqui são meus termos técnicos. Tornar abundante. Isso aqui, entenda, isso aqui eu já faço até com crianças que nunca dançou na vida e começa primeiro dia de aula. Eles já estão aqui. A aula é fundada na verdade todas as minhas aulas são fundadas nisso aqui, em qualquer nível. Porque isso eu aprendi observando as danças urbanas, a vida, o treinamento de dançarino de rua, b-boy, tudo isso, pop, rocker, house, isso aqui, dança moderna, dança contemporânea fala nisso aí, isso aí, nas danças urbanas, até nas danças tradicionais antigas, isso aí é assim que se forma dançarino, pela improvisação, na verdade. Começa por aí, aí onde você tem que dançar, você tem que mexer, você tem que treinar. Fora da técnica. A técnica vai se estabilizar mais tarde. Tem que saber mexer o corpo sozinho primeiro, o que você tem. Né? Esse ainda nem é meu ponto de vista, isso é um treinamento. E que ajuda. E que ajuda muito. Bom, então isso aqui é um esquema. Então vou aproveitar, vou terminar nessa parte aqui. Ó. Vamos continuar aqui e depois eu termino a aula. Improvisação. A improvisação. Nós improvisamos desde que paramos de pensar no que irá acontecer. Eu anotei isso aqui. Eu tenho um ensaio que tem umas 40, 50 páginas só falando sobre dança e improvisação e a maneira que eu vejo. E as coisas que eu descobri treinando sozinho, né? Treinando com a influência do olhar do outro e na cena. Eu experimentei coisas na cena profissional, né? Ao vivo. E tem uma maneira para levar um espetáculo, para fazer uma performance improvisada, como se ela fosse trabalhada, como se todos os movimentos fossem trabalhados, analisados como se eles fossem coreografados, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repete, faz direito. Tem uma maneira de fazer isso, que é muito difícil, mas quando você domina essa ferramenta, meu Deus do céu, ninguém sabe, nem especialista sabe fazer a diferença quando é uma improvisação ou se foi ensaiado 1000 horas. Então, eu estou falando disso. E isso são outras aulas. Aqui, nós improvisamos desde que paramos de pensar no que irá acontecer. Isso aqui é uma fase.
Não é para tudo. Entendeu? Isso aqui é só uma fase. Tem coisa que tá errada aqui. A improvisação é um dos meios de fazer ressurgir algumas camadas de experiência, de sensação e da personalidade e emoções. Olha aqui, ó. Sabe o que é isso? Psicologia. É disso aqui que está se falando. Ó, camadas de experiência, de sensação, a percepção, sensação da personalidade, da minha personalidade, meu gel e emoções. Ó, que atravessamos muito rápido ou ignoramos em tempos normais. Um meio de explorar sempre mais profundo um instante presente. Isso aqui é ensinamento da yoga original. Não é aquela yoga de fitness lá, não, é da academia. Pô. Aquilo ali é ginástica. A ginástica é um braço do ensinamento yoga, okay? Lá da Índia, da antiga Índia. Yoga é a coisa, é um ensinamento mais antigo, dos mais antigos no planeta. As antigas religiões, mais antigo que a religião mais, o conceito filosófico religioso mais antigo no planeta é o hinduísmo, tá? Lá da Índia. Yoga é muito mais velho. Ó, se preparem. O bicho vai pegar aqui, já falei nas outras aulas. Então, isso aqui, instante presente, isso aqui tem a ver com conhecimento oriental. Isso não vem da... é um termo que a gente no Ocidente, especialistas na dança, que tiveram formações e conhecimentos de culturas orientais, perceberam que na dança tem isso aqui. Mas quando se fala disso aqui em dança contemporânea, ou dança moderna, processo de criação, não sei o que, isso aqui vem do ensinamento yoga. E isso lá tem a ver com isso aqui, ó, com personalidade, emoção, ego, espiritualidade. Beleza? Tá acompanhando? Então, instante presente não é simplesmente instante presente de agora. É um pouco mais profundo. Entendeu? Então, não é errado utilizar isso aqui. Só que é ensinado de uma maneira muito esquisita. E quando se fala de uma maneira vulgar, aí vira uma macarena. Uma bagunça. Então, é isso aí. Por que eu deixei isso aqui? Para mostrar para você que quando a gente fala isso aqui, ó, o dançarino, quando a gente dança, a gente está nesse instante, buscando esse instante presente. A gente tem que ensaiar muito para esse instante presente. Beleza? Como nas artes marciais. Exatamente. Aikido, Taekwondo, Karatê. Quando você tá lá, a capoeira Angola ainda, eu prefiro nessa parte que vou falar muito mais tarde da capoeira Angola, dos ensinamentos da capoeira Angola, tá muito aqui, ó, a yoga em si, porque todos esses conhecimentos, né, das artes marciais asiáticas, orientais e de conhecimento filosófico espiritual oriental, foi isso que a gente no Ocidente usou para organizar a dança. Porque a gente não lembrava mais disso, a gente tinha mais conhecimento dessas coisas. Estava tudo um pouco perdido, muito bagunçado. A gente já usava as meninas para fazer, só para mostrar as pernas dela. Então, os caras bonitão lá, com o corpo bonitão,
para fazer a beleza aqui, essa dança do bonito aqui, e olha como ele é bonito, não sei o que. Então, para lembrar a interiorização da dança no Ocidente, nos manuais, né, escritos dos poetas, dos filósofos e até dos santos, né, do Ocidente, a gente teve que voltar os olhos para o Oriente. Por quê? Porque é lá onde se discute isso até hoje, isso é normal. Tudo parte do interior. E nós ocidentais, nós somos exterior, muito exteriorizado. Então tem a ver com isso. Eles lembraram pra gente que a dança tem relação com isso. Bom, continuando. Um meio para descobrir produção de imagens. Um modo de descobrir e da produção de imagens. A improvisação solicita toda uma gama de competências especiais. Ela permite ao mesmo tempo de desenvolver a mais importante capacidade de parar para abrir sua intenção ao presente. Olha, aqui é porque eu escrevi isso aqui em francês e não traduzi corretamente, mas aqui eu vou fazer a transliteração. Não é assim improvisar. Sabe aquele new styler, o dançarino de hip hop que dança pra caraca? Ele não precisa nem pensar. Você bota a música aqui, o cara arrebenta com tudo. Como é que ele faz aquilo? Ele treina o tempo todo, ele está concentrado, ele já está no estado de meditação. O bom dançarino é aquele que fica pensando no movimento o tempo todo. Né? Isso é yoga. Isso faz parte da técnica de meditação. Quando o dançarino está ali, concentrado no movimento, pensando no movimento, como melhorar o movimento, repetindo o movimento, isso faz parte da técnica de meditação que é utilizada na yoga original, que um dançarino tem normalmente. E quando ele começa a aprender a lembrar, colocar as palavras em ordem, ele começa a entender que a gama dele é muito mais ampla. Significa o quê? Que ele ganha mais poder de conhecimento. E tudo aquilo que ele demorava mais tempo para entender e para praticar, isso se acelera. Ele ganha em tempo, em qualidade. Tá? Mas isso tem um treinamento. E tem alguém que tem que vir falar para tu como fazer isso. Porque o dançarino já tem. Qualquer um aí já tem quando você vai treinar, quando você vai fazer a batalha, quando você está na música, está escutando a música e tudo isso, você já tem. Só que você está ali na latência da coisa. Latência, o germe, está na semente. E a gente, por exemplo, a galera da rua, a gente usa essa força de uma maneira feroz, né? Brutal. E quando a gente começa a trabalhar, afinar isso aí, meu Deus, entendeu? Vai dar um puta de um artista, entendeu? É isso que vai dar. No setor da cultura hip hop e das danças urbanas, a gente sempre falava no Rio de Janeiro, somos máquinas de fazer movimento, era um termo que a gente usava, indústria de fazer movimento, mas é mais que isso. Eu botei a minha lupa lá e vi muito mais coisa, né? Porque o que me interessou, depois da fase de análise do corporal, do mecanismo das danças, foi a frequência. Então, onde é que está baseado o nível de concentração do dançarino. E aí onde é inevitável de não olhar para o Oriente.
para os ensinamentos dos antigos mestres lá. Os mestres Shaolins. Que eles já fala disso aí já há milênios. Bom, então tá aqui. Então tem poderes aqui. Entendeu? Então quando a pessoa sabe disso aqui, sabe como funciona isso aqui, pedagogicamente, para dar aula, você sabe o que você está fazendo, você sabe onde está indo, você está vendo também a mente do seu aluno, criança, nunca mais vai ter problema para... Eu tenho medo de dar aula para criança, eu tenho medo de dar aula para velho, eu não sei trabalhar com deficiente. Foi quando eu comecei a estudar e a praticar isso aqui. Eu tenho eu já fiz projetos com quase todas as idades, só bebê que eu não tô aqui ainda. O meu último projeto aqui na França foi, por exemplo, com as vovós, 80 anos, fazendo popping, dançando na cadeira, dançando mesmo. Como é que isso é possível? Eu novinho lá no meio das minhas vovós, assim. Então como é que, entendeu? Então tem uma maneira. O campo para trabalhar, quando se fala de trabalho, ele é muito mais largo, é isso? Mais amplo. Por quê? Porque você estuda e você pratica. E você fica antenado. Aí o campo é mais aberto. O que a gente pode fazer com as danças urbanas pode muito mais além de tudo que foi feito até agora. Essa é a verdade. A gente fez um fragmento durante todas essas décadas, um fragmento da potência dessas coisas. Por isso que eu estou liberando essas aulas aqui, para vocês começarem a ficar mais atentos. Não, porque tem muito mais poder do que vocês imaginam. Este tópico será desenvolvido com mais amplitude mais tarde. Que eu falo. Bom, então eu vou terminar aqui, ó. Aqui embaixo vocês vão ver o corpo. E vamos lá, acho que por hoje já foi. A ideia da aula é sempre, não é fazer copiar, colar. Você assiste, reassiste, beleza? Sem preguiça, para de ser preguiçoso. Ouça com atenção, preste atenção, se concentre. Não é videozinho pro YouTube para falar o que você tem que fazer para não sei o que. O vídeo tá no YouTube, mas aproveite que é um vídeo, é um arquivo, você pode reconsultar. Tem que analisar, refletir. Não é consumação rápida. Tudo isso que eu estou falando para vocês, a maioria das coisas que eu estou falando para vocês, não foi um mês que veio para mim, não foi coisa no estilo miojo, 3 minutos. Não, eu tive que sentar meu rabo e pensar. Usar essa coisa aqui que foi me dada pela vida. Essa é a diferença. Muito tempo. Então aqui a coisa já está um pouco mais diluída. Faça a mesma coisa. Vai mudar. Seu comportamento vai mudar. Você vai se encontrar. Entendeu? Então pare de ser preguiçoso. E veja o vídeo até o final. Senão também você não entende nada. Você pega uma coisinha e achou que já entendeu, não entendeu nada. Entendeu nada. Como é que eu vou entender física quântica se eu comecei a estudar física quântica 1 ano com um professor que já faz há 40? Como é que eu vou entender o salto mortal em 1 mês comparando com um cara que faz o salto mortal há 3 anos? Salta todo dia. Eu aprendo a fazer, mas não entendi mesmo, não domino. Faço no instinto.
Então é nisso que a gente está falando aqui, é aula vídeo, vídeo aula, né? Teórico, teórico porque está aqui, né? No vídeo. Isso aí você tem que pegar e botar na prática. Desliga o telefone lá, é, pega uma frase, pega um ponto forte que te interessou, fecha tudo, bota o cronômetro e vai, bota em prática para ver se é verdade ou não. Beleza? Essa é a aula 3. Um beijo para você e até daqui a pouco.